pediram. Tá bom, mulher, viu? Pode gravar. Vocês viram chique a mulher falando inglês pra gente? Menina. Ela avisa agora que vai gravar, acho chique. Pelo menos Justiça não esquece, né? Agora, mas. É verdade, verdade. Tem Aparece a bichinha no ouvido. gravada. Você quer que grave sua imagem? Apareceu sair da reunião ou continuar. Um pouco fiquei tentada a Ó, botar gente, essa permitam a gravação, por favor. Ai, ai. Eu achei chique. E interessante que a voz dessa mulher apareceu do nada, porque eu não mexi em configuração. Desde segunda-feira, toda vez que eu vou botar para gravar, a bicha fala. Mas eu não mexi em configuração nenhuma, eu não sei o que é. Mas deixa a bichinha falar, tá bom. É assim, bonitinha, ela falando. Gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando assim meio de perfil, uma coisa meio estranha. É porque essa semana eu estou com umas gambiarras aqui, porque o meu notebook, ele está pedindo para eu aposentar o bichinho, né? Está cansado. E a tela está sem funcionar. Então, eu estou usando o notebook com um monitor e um outro teclado. Então, vocês imaginem a gambiarra que está aqui. Então, por isso que eu fico assim de perfil, porque eu não tenho como colocar a câmera do notebook e o monitor num lugar só. Então, está meio estranho assim. Essa semana está tudo sendo tudo improvisado. Sem falar que em alguns momentos, aqui, quando eu estou falando com vocês, fica tudo preto para mim. Para vocês não fica, não. Eu já perguntei a todo mundo essa semana. Então, tem horas que fica tudo preto para mim e eu falando normalmente, mas não estou vendo nada. Aí, de repente, volta. Mas, enfim, estou assim a semana inteira, até providenciar outro notebook, mas não podemos deixar de dar aula, né? Então, vamos lá. Então, gente, eu trouxe aqui orientações gerais, tá? Sobre todas as competências, não, apenas sobre a 1, a 3, eu botei 2, 1, 3 e 4, tá? Então, vamos lá. Com relação à competência 1, eu vou fazer aqui algumas considerações. Vocês falham muito na estrutura sintática, tá? Então, todas as vezes que eu coloco lá a observação no texto de vocês sobre estrutura sintática, significa que as orações e os períodos de vocês não estão sendo construídos da forma correta, né? E existem algumas falhas frequentes, tá? Que atrapalham vocês na construção das orações dos períodos. Às vezes, não chega a ser uma falha de estrutura sintática, mas, por causa de alguns vícios de vocês acabam deixando uma oração ou um período com uma construção, digamos, um pouco pobre. E a gente sabe que para ter uma estrutura sintática excelente, né, a gente precisa de um maior capricho, tá? Então, vou colocar aqui vou pontuar aqui algumas questões, tá? Sobre falhas e sobre o que vocês devem fazer para melhorar essa questão aí, tá? Com relação aos conectivos, utilize conectivos entre orações. Alguns de vocês têm o hábito de colocar orações soltas. Tem gente que acha, e assim, acho que a maioria tem um hábito de achar que o conectivo só precisa estar entre os períodos, mas não é assim, né? O conectivo, ele também liga orações. Então, é muito importante que vocês observem se as orações estão ligadas. Claro que não precisa colocar, sempre que for colocar duas orações, colocar um conectivo, né? Até porque nós sabemos que existem as orações sindéticas e assindéticas, né? Com conjunção ou sem conjunção, né? Existem essas duas possibilidades, mas o que é que acontece? Às vezes é para ter uma conjunção, é para ter um conectivo ali, e vocês não colocam, deixam ali as duas orações soltas. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? Aqui, ó. A falta de incentivo à doação de órgãos é um problema, pois ela dificulta a adesão. Aí, o que é que acontece em algumas situações? A pessoa simplesmente não coloca o conectivo e fica assim, ó.
A falta de incentivo à adoção de órgãos é um problema. Ela dificulta a adesão de não sei o que, não sei o que. Veja, não está interligado, né? Precisa colocar aqui uma conjunçãozinha, um conectivo, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção aí. Outra questão, os vícios. Mas quando eu falo de vícios, não é vícios de linguagem, não, tá? São vícios que vocês inventam, tá? São vícios que vocês que inventam. Eu só vejo nos textos de vocês, eu não vejo em outro lugar. Por exemplo, usar a palavra tal para retomar alguma coisa. A palavra tal, ela até pode ser utilizada, tá? Mas ela precisa estar acompanhada com um substantivo. Então, por exemplo, você não pode dizer assim, isso contribui para tal, e pronto. Fica totalmente sem sentido, né? Agora, se você diz, isso contribui para tal problema, aí ok, tá legal. O que não pode é usar o tal sozinho para retomar alguma ideia. Então, tenham esse cuidado, tá? Porque isso acaba atrapalhando o entendimento, né? Daquilo que vocês estão dizendo. Outra coisa é o mesmo. O mesmo não existe como um conectivo, tá? O mesmo, a mesma, não é considerado um conectivo. A palavra mesmo existe no nosso vocabulário, lógico que existe, mas ele não tem função de conectivo. Ele não tem função de retomar ou de substituir algo, tá? Ele não é um pronome, por exemplo. Então, eu quero que vocês parem com esse vício de colocar o mesmo. Porque o mesmo vem sendo pouco investido e não sei o quê. O mesmo quem? Em vez de colocar o mesmo, coloca ele, ela. Coloca um pronome pessoal. Então, aqui, em vez de colocar o mesmo, põe um pronome pessoal. Ele, ela, eles, elas, tá? Então, cuidado. O mesmo, ele não existe como um elemento de coesão, de retomada. Cuidado. O assim o assim, é claro que ele pode ser utilizado, tá? Inclusive, é um elemento coesivo. Só que vocês têm o hábito de colocar o assim em todo lugar, principalmente no meio das orações. Assim, do nada, vocês estão lá escrevendo tudo bonito, mas do nada põe um assim, que fica ali que eu digo, o que é que esse assim está fazendo aqui, né? Então, vocês às vezes exageram, né? Exageram no assim. Então, cuidado, cuidado. Eu percebo que vocês colocam o assim, geralmente, quando vocês vão concluir uma ideia, para dar uma ideia de consequência, né? Principalmente depois de um verbo no gerúndio, aí vocês colocam assim, contribuindo assim para não sei o quê. Até pode utilizar, mas cuidado com os excessos, tá? Não, o problema não é utilizar pode, mas eu quero que vocês tenham cuidado com os excessos, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Tá bom, vou continuar. Cuidado com os excessos de verbos no gerúndio, principalmente... Peraí, deixa eu botar mais. Principalmente no início das orações. Muitos de vocês estão com o vício de colocar verbos no gerúndio excessivamente e muitas vezes em lugares que nem é para colocar. Então, principalmente com o assim, contribuindo assim, fazendo assim, permitindo assim. O verbo no gerúndio, ele até pode aparecer no início de uma oração, não tem nenhum problema, tá? Inclusive, ele aparece nas orações reduzidas, tá? Isso existe na nossa língua. Porém, o que é que acontece? Vocês, em alguns momentos, principalmente em início de período, vocês colocam o verbo no gerúndio. Não se coloca verbo no gerúndio em início de período, tá? Anota isso aí. Não se usa verbo no gerúndio em início de período. Em início de oração, em algumas situações pode, mas também vocês precisam ter cuidado com os excessos,
cuidado com os excessos. Verbos no gerúndio, de forma excessiva, deixa o texto cansativo. Cuidado com isso, tá? Alguma dúvida? Não. Não. Tá, vamos continuar. Utilize expressões que facilitam a clareza das ideias. Gente, nos textos dissertativos, argumentativos, existem expressões que são tipicamente utilizadas que auxiliam no processo de argumentação para indicar uma certeza sobre aquilo que você está dizendo. E é muito importante que vocês explorem essas palavras e essas expressões, principalmente aquelas que estão indicando uma certa impessoalidade e, ao mesmo tempo, indicando uma certeza com relação àquilo que vocês estão falando. Eu coloquei aqui alguns exemplos dessas expressões que vocês podem utilizar. Cabe citar, é importante discutir, é essencial abordar, nota-se que, percebe-se que, pode-se observar, é crucial salientar, é perceptível que, é evidente que. Então, essas expressões, além de indicar a impessoalidade, né, você está mostrando que você está sendo totalmente impessoal, você está indicando uma certa certeza, né, e um certo conhecimento, uma certa firmeza sobre aquilo que você está dizendo. Então, isso contribui para o processo argumentativo e faz com que o leitor ele interprete que você realmente tem firmeza naquilo que você diz, tá? E você se impõe com relação àquilo que você diz. Então, usem e abusem dessas expressões, tá? Só cuidado para não ficar repetitivo, né? Eu coloquei aqui um exemplo que não é uma falha, mas vocês vão ver que quando a gente coloca essa expressão, a gente já dá um outro sentido, né? Utilizando a mesma ideia. Repare aqui, eu coloquei um exemplo sem, né, sem utilizar nenhuma dessas expressões, e coloquei um exemplo com, para vocês observarem a diferença. Ó, além disso, principalmente na hora de apresentar o argumento. Essa situação hipotética aqui seria na hora de vocês apresentarem o argumento de vocês, tá? Que segue agora, porque ficou tudo preto. Eu falando como se nada tivesse acontecendo. Mas voltou. Além disso, a ausência de educação sexual nas escolas é um problema. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas quando você escreve, você não traz firmeza naquilo que você está dizendo. Aí repare como fica melhor. Ó, além disso, é crucial salientar, ó, já deu um tchan, né? Já deu uma firmeza naquilo que eu estou dizendo. A ausência de educação sexual nas escolas, como agravante nos casos de abuso sexual com crianças brasileiras. Então, observem que isso traz uma maior clareza naquilo que você está falando, né? E traz uma certa imposição, né? Olha, eu estou indicando que eu tenho certeza sobre aquilo que eu estou dizendo. Deu para entender? Deu. Ficou mais claro. Tá. Esse deu inicial, eu fiquei... Oh, meu Deus, será que deu mesmo? Não, deu. Tentem, quem ainda não utiliza, né, dessa forma, tentem, tá? Nas próximas redações. Eu trouxe aqui algumas orientações sobre a competência fácil, tá? Não utilize as mesmas palavras para retomar a tese ou os argumentos no decorrer do texto. O que é que eu estou percebendo? Você apresenta lá argumento 1, argumento 2 na introdução. Aí, quando você vai apresentar nos parágrafos da argumentação, vocês estão utilizando as mesmas palavras. As mesmas. Não tiram não mudam nem a preposição. Nada. Vocês não estão mudando nada, gente. Cuidado com isso. Isso é uma falha de coesão, repetição de palavras. Sem falar que deixa o texto cansativo, repetitivo, né? A ideia precisa ser a mesma, mas as palavras não. Tá? Então, tentem fazer substituições por sinônimos. Não tem outro jeito. Né? Palavras que estejam dentro do mesmo campo lexical, tá? Deixa eu ver aqui.
Eu acho que eu coloquei um exemplo. Deixa eu ver. Tá, eu coloquei um exemplo, mas não coloquei as duas situações. Não adiantou de nada. Vamos para o próximo tópico. Utilize pronomes para retomar palavras ou expressões já mencionadas na oração anterior. Então, eu percebo que muitos de vocês têm dificuldade para achar sinônimos, né? Principalmente quando é uma palavra-chave. É muito complicado mesmo, principalmente na hora de um simulado, na hora de uma prova mesmo, você lembrar de sinônimos. Mas vocês precisam lembrar que o sinônimo não é o único recurso de coesão. Não é o único recurso para evitar repetições. Vocês têm os pronomes. Usem e abusem dos pronomes, gente. Então, em vez de colocar um sinônimo, ali dá para você fazer uma substituição por um pronome, caso você tenha mencionado aquilo na oração anterior, né? Então, eu quero que vocês tentem utilizar mais. Eu percebo que vocês usam muito pouco. E quando vão, por exemplo, evitar colocar um sinônimo, colocam o mesmo. Então, em vez de colocar o mesmo, coloque ele, dele, dela, dependendo do contexto, né? Ela. Então, assim, tentem utilizar os sinônimos, ou sinônimos não, os pronomes, tá? Claro, os sinônimos são importantes, mas chega um momento que vocês não têm sinônimos mais. Então, tem que ir buscando outros recursos. Não pode ficar só ali preso em sinônimos, não, porque vai chegar um momento que você não vai ter, certo? Então, usem e abusem dos pronomes. Vejam aqui, uma situação. Maltratar os animais. Digamos que na oração anterior eu já falei dos animais. Já falei, né? Então, eu vou e coloco maltratá-los, né? Então, preste atenção nisso. Às vezes dá para usar um pronome e vocês não usam. Ficam naquele vício de repetir, né? Então, cuidado. Utilize sinônimos, hipônimos e hiperônimos para retomar palavras ou expressões, né? A gente sabe que em alguns momentos não vai dar para usar pronomes. A gente vai ter que recorrer a sinônimos. Mas não é só sinônimos que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar hipônimos e hiperônimos, né? Então, só lembrando, né? Hiperônimo é aquele que tem a palavra tem um sentido mais amplo, mas que está dentro do mesmo campo de sentido daquela palavra que você vai retomar. E o hipônimo, ele tem um sentido mais específico, mas que também tem uma relação de sentido com aquela outra palavra que você vai retomar, tá? Isso aqui eu acho que já foi trabalhado em alguma situação, mas se vocês quiserem, em outras aulas, a gente pode trabalhar só isso, tá? Eu posso trazer dicas de como vocês podem fazer aqui essas substituições, tá? Sobre a competência 3. Alguma dúvida sobre essa parte aqui, da competência 4? Não. Não. Então, vamos lá. Não, para tranquilo. Tá bom. Com relação à competência 3, não apresente um agente no final do parágrafo que não foi citado na argumentação. Como assim? Hoje mesmo, eu vou até pedir licença para a aluna para comentar, mas não vou dizer o nome, não. Hoje, duas pessoas. Uma pessoa colocou a mídia no final do parágrafo e outra pessoa colocou a escola no final do parágrafo. Só que, quando a pessoa colocou a mídia, na discussão daquele parágrafo, a mídia não tinha nada a ver com a história. Ou seja, a mídia não foi citada em momento algum. Então, como é que eu posso citar um agente, né, citar um órgão no final do meu parágrafo, se no decorrer da minha discussão eu não mencionei nada sobre ele? Isso é uma falha de desenvolvimento. Então, olha, vocês têm que entender o seguinte, para finalizar os parágrafos, inclusive eu acho que próxima aula eu vou trabalhar só a finalização dos parágrafos com vocês,
e a maioria de vocês tem muita dificuldade. Espera que eu falar? Ah, sim. No final dos parágrafos, vocês não podem colocar uma nova informação. Independente da forma como você vai finalizar o parágrafo, se vai colocar uma consequência, se vai colocar o anúncio da proposta, se vai colocar uma constatação, independente do que você vai colocar no final do parágrafo, você precisa entender que o que você vai escrever para finalizar o parágrafo tem que retomar uma ideia que já foi abordada dentro do parágrafo. Você não pode colocar uma nova informação. Porque se você colocar uma nova informação, ela vai ficar solta, ela não vai ser desenvolvida. E aí é considerada uma falha de desenvolvimento e você vai perder pontos na competência 3. Então, cuidado. Independente da forma como você vai finalizar o parágrafo, você tem que sempre lembrar que o que você vai escrever tem que trazer uma ideia de retomada. Você precisa retomar algo que foi abordado no decorrer do parágrafo. Entendido? Isso é muito importante. Anotaram isso? Anotaram? Sim. Eu sinto muita falta disso, gente, de ver vocês anotando, sério mesmo. Eu fico agoniada. Quando eu falo uma coisa importante, que eu olho para vocês, vocês não estão anotando, eu fico agoniada. É a mesma coisa na hora do atendimento, viu? Eu não falo, mas eu observo. Na hora do atendimento, eu estou lá falando, e vocês não anotam. Como é que vocês lembram o que eu falo? Vocês gravam, é? Eu mesmo nem tento, porque se eu fizer isso, eu não lembro. Eu tenho a memória da Dory, sabe? Eu tenho perda de memória recente. Aí não adianta, eu tenho que anotar. A memória da Dory. Mulher, eu lembro de coisas de 1900 antigamente. Agora, para eu lembrar uma coisa da semana passada... Eu fico pensando como é que vocês conseguem, porque a maioria de vocês não anota. Eu percebo isso, né? Eu presto atenção nisso. Aí eu fico pensando, ou não tenta consertar o que eu falei na outra redação, ou tem uma memória muito boa, né? Eu chego a essa conclusão. Porque, assim, se fosse eu não lembraria. Então, olha, se eu for ao médico, eu tenho que anotar depois que eu saio o que ele falou, senão não lembro nada, gente. Quando eu vou para a consulta com o pediatra com os meus filhos, eu tenho que ir com alguém, porque é muita informação e eu não lembro. Aí, às vezes, eu não lembro de alguma coisa e pergunto, né? Sim, sobre esse remédio. Ela falou o quê? Sobre o exame. Eu não lembro de tudo, não, minha gente. Então, eu fico pensando, e vocês, como é que vocês lembram tudo que eu falo, né? Então, gente, pratiquem aí o hábito de anotar, né? Porque essas coisas se perdem, né? A não ser que vocês gravem, né? Mas eu não autorizo a gravação, uso da minha imagem, tá? Brincadeira. Espera que gente está entrando e saindo toda hora. Eu tenho até a memória boa. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu não gosto, mas a memória boa eu tenho. Não Ai, esqueço que de nada. inveja. Nada. Nossa, deve ser muito bom. E é mesmo. Às vezes sim, às vezes não. Não, mulher, muito bom, para não esquecer as coisas. Deve ser muito bom ter a memória boa, gente. Eu nunca tive, eu sempre fui broquinha, assim, não sei por quê. Justiano, você é uma comédia. É o meu maior defeito, minha gente. Olha, meu maior defeito. O meu maior defeito. Sério. É uma coisa assim que me incomoda. É a questão da memória. Diz que eu sempre fui broquinha. Broquinha, gente. Toda a vida assim, broquinha, gente. Sempre fui a broquinha da turma. Que precisa perguntar várias vezes a mesma coisa, sabe? Então, eu sou desse tipo. Isso me incomoda demais, gente. Sério mesmo. Isso atrapalha a minha vida. Mas fazer o quê? Eu nasci assim, né? Gente, mas assim, eu memorizo, tá? As coisas que eu preciso memorizar, eu memorizo, mas eu esqueço logo. Por exemplo, eu estudo para uma prova, eu memorizo tudo para aquela prova, mas ali passou 5, 10 dias, já esqueci. Quando eu vou estudar para concurso, os conteúdos de memorização, eu estudo na última semana. Porque se eu estudar antes, no dia da prova eu já esqueci.
Então, eu já sei a tática, né? Bom, vamos lá. Tá de conversa. Memória fotográfica, tia Jussi, é bom. É, né? Sei não, é muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver o que foi que eu falei aqui. Eu falei do final dos parágrafos. Alguma dúvida aí com relação ao final dos parágrafos? Não, Vocês querem uma aula né? sobre Quando isso? for fazer a redação, não sei. Querem uma aula sobre finalização dos parágrafos? Quero. Sim. Eu acho importante. Sim. Pronto. Então, acho que na próxima aula vamos fazer isso. Uma aula caprichada sobre isso. Vamos lá. Escolha da proposta de intervenção. Alguns de vocês ainda falham ao escolher, né, a proposta de intervenção, ao escolher os elementos da proposta. Lembrem que a proposta de intervenção precisa estar de acordo com os problemas apresentados nos 2 argumentos. Então, no argumento 1, você apresentou um problema. No argumento 2, apresentou outro problema. Sua proposta de intervenção precisa ser para resolver esses 2 benditos problemas. Lembrem disso, e muitos de vocês estão esquecendo. E eu tenho quase certeza que nesse último Enem, muita gente deslizou por causa disso aí, tá? Então, cuidado com isso, cuidado, tá? É um alerta. Proposta de intervenção precisa estar bem associada à sua discussão. Proposta de intervenção não é um elemento à parte. Tem gente que acha que a conclusão é como se fosse uma coisa à parte do texto. Não, gente, está tudo interligado, né? Se é uma solução para os problemas que você apresentou e discutiu. Então, preste atenção nisso. Jussi, Oi. eu fiz assim, né, na redação do SUS. Eu coloquei uma matéria que tinha falando sobre a investigação que a Polícia Federal fez. Sim. Eu posso, na conclusão, eu lhe perguntei se podia colocar a Polícia Federal. Eu posso colocar na conclusão que precisa ser intensificado esse processo que eles fazem? Pode. Se você for colocar qualquer coisa que já existe, né? Porque tem gente que diz, principalmente quando é uma lei, né? Essa semana alguém me indagou em uma das aulas, diz assim, professora, se eu estou discutindo sobre uma lei que já existe, como é que eu vou fazer uma proposta de intervenção para algo que já existe, né? É a mesma coisa. Então, você pode pensar que a sua proposta de intervenção pode ser com base naquilo que já existe. Você pode colocar uma ideia para aperfeiçoar aquilo que já existe, né? Você pode propor melhorias, né? Numa lei, melhoria num programa, melhoria num órgão. Então, pode utilizar, tá? Mas sempre propondo alguma mudança, né? Retomar o repertório da introdução na conclusão. Eu não estou cobrando muito de vocês, tá? Eu tô meio desleixada com relação a isso, porque eu estou focando em outros problemas de vocês. Mas eu quero que vocês, quem não está fazendo isso ainda, que comece a fazer. Na conclusão, eu quero que vocês retomem o repertório da introdução, aquele que vocês contextualizaram, tá? Lembrem que essa retomada não é algo grandioso, tá? É uma frasezinha que vai retomar a ideia daquilo que você colocou no início do texto. Uma frase, tá? Então, não precisa ser algo grandioso, não, tá? O importante é retomar. Escolha um repertório mais próximo possível do argumento, né? Cuidado, principalmente, com repertório filosófico, tá? Cuidado. Olha, citação de filósofo e de sociólogo é bom, mas dependendo da forma como você utiliza, é um tiro no pé. Por quê? Porque, veja, é filosófico, é sociológico. Então, fica muito no campo das ideias, das teorias, blá, blá, blá. E aí eu percebo que, às vezes, vocês querem encaixar de todo jeito dentro do tema. Parem com isso.
Parem com isso. Nem todo o repertório dá para encaixar no tema, não, tá? Então, cuidado com a escolha dos repertórios. Tentem utilizar um repertório que esteja pelo menos dentro do assunto. É o que eu sempre digo para vocês. Tem que estar pelo menos dentro do assunto. Eu vou dar um exemplo. Na redação sobre segunda língua, que eu corrigi hoje, teve uma pessoa que usou um repertório que falava sobre educação. Tinha a palavra educação. Aí você vai pensar, peraí, não está dentro do tema, tá? Tá? Sobre o tema da segunda língua? Do tema mesmo, o que é que vocês acham? Sim ou não? Depende de como tratar a educação, né? Mas só a palavra educação já é suficiente para estar dentro do tema? Não. Não, acho que não é uma palavra-chave, porque Exatamente. a redação falava sobre a segunda língua como uma ferramenta Para a formação do cidadão, não era? Pronto. Então, realmente, não está dentro do tema. Do tema, não. Mas, veja, está dentro do campo lexical. Como assim, professor? Ele fala de formação do cidadão. Lá na frase temática não tinha formação do cidadão? Formação. Educação e formação mantêm uma relação de sentido entre si? Sim ou não? Sim. Sim. Então, é um repertório que dava, sim, para utilizar. Deu para entender? Então, às vezes, não precisa ser exatamente dentro do tema, mas tem que ter um hipônimo, um hiperônimo ou um sinônimo, tá? Então, educação e formação do cidadão, né, eles mantêm ali uma relação. Um é hiperônimo do outro. Então, por isso que poderia utilizar. Deu para entender, gente? Então, cuidado com a escolha dos repertórios. E outra coisa, no último Enem, eles foram mais rígidos com relação à produtividade do repertório, tá? Eles foram mais rígidos com relação à análise do repertório de vocês, principalmente para analisar se ele estava sendo produtivo. Então, eu quero que vocês tenham mais cuidado com relação a isso. É entendido?